Hoje a conversa é sobre a modernidade líquida e 3 sugestões que eu extraí deste livro que podem ajudar a nos tornarmos leitores melhores. Este é o Litera Mais. Bem-vindo! O termo modernidade líquida foi cunhado pelo sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman. Isso refletia as mudanças da pós-Segunda Guerra, especialmente ali na década de 60, uma sociedade em constante mobilidade, mudança de identidades, relacionamentos e economia global. Em contraste da modernidade sólida, cujos valores e modo de vida eram mais instáveis, as instituições menos flexíveis. A modernidade líquida é uma modernidade de fluidez numa sociedade global com baixa habilidade para manter quaisquer permanências. Nesse sentido, o Bauman rechaça as teorias de pós-modernidade. Passamos então o critério dele de uma modernidade sólida para uma modernidade líquida. Evidentemente que essas ideias com diferentes nomes foram observadas por outros pensadores. O Bauman não foi o único a observar a inconstância na vida moderna, mas ele conseguiu sintetizar de uma maneira muito coerente e bastante sólida o que estava querendo dizer. Inclusive, ele publicou outros livros com título referente à fluidez, como O Medo Líquido, e ele retrata a corrosão das certezas da modernidade sólida, catalogando os medos atuais. Outro exemplo é o livro Amores Líquidos, falando das relações pseudo-amorosas da modernidade e da busca do prazer imediato e a qualquer custo, objetificando as relações e as pessoas. Então, eu vou destacar aqui 3 ideias que podem nos ajudar a nos tornarmos melhores leitores, seja de livros, seja da vida, a partir da modernidade líquida. A primeira, de acordo com Bauman, nós estamos nos movendo de um período onde nos entendíamos como peregrinos em busca de um significado profundo para agirmos como turistas na busca de múltiplas, mas passageiras experiências sociais. Isso pode valer para nossas leituras. Eu me explico aqui. Se ficarmos buscando apenas transitar de um livro para o outro, de um lançamento para outro, podemos estar com essa síndrome de turistas, apenas passando e instagramando nossas leituras, vomitando um conhecimento superficial. Desculpe a expressão aqui, mas é. Então, talvez seja mais proveitoso fazer uma pausa para reflexão a cada leitura, mesmo que a gente leia menos, entre aspas. Transitar menos entre diferentes textualidades para alcançar maior significado do que lemos. 2. A informação nessa sociedade de modernidade líquida chega cada vez mais rápida, instantânea e em múltiplas plataformas. Se isso amplia nosso rol de conhecimentos, também sobrecarrega mentalmente e estimula a nossa preguiça mental para guardar conteúdo. Para que guardar conteúdo se ele está acessível no seu bolso ou na palma da sua mão com um clique? Partindo dessa ideia de Bauman, eu reflito aqui, minha gente, e não estamos vilanizando de maneira alguma a tecnologia, que pode ser e é muito útil, posto que cá estou usando os recursos online, né? Por exemplo, acredito que se tudo ficou mais fácil e rápido para a pesquisa, essa informação ultra digerida pode conspirar contra o processo mental de assimilação. Isso quer dizer, assim, que às vezes quem orienta a pesquisa é a máquina e não o pesquisador. Em alguns casos é um conforto e segurança, mas também fica aquela impressão de não haver mais necessidade de estudar qualquer coisa, porque está tudo à mão. É justamente então esse conforto que ele não favorece a descoberta do novo, visível quando nós estamos concentrados em pensar. A memória ela é necessária para fazermos o nosso processamento de dados mental, fazer as nossas próprias associações que permitem a descoberta e invenção. Se dependermos unicamente da compilação dos dados disponíveis, podemos cair na armadilha de fazer pesquisa e ciência pasteurizada. Então,
O conselho aqui é, na medida do possível, questionar os dados que nos chegam. Eu estou fazendo um conselho para mim também, tá? E dedicarmos-nos às leituras menos corridas e superficiais. Não pensarmos que somente a grande bibliografia faz o grande trabalho. Eu falo aqui, mas eu tô falando de mim também, porque a gente, às vezes, você leu isso, leu aquilo. Então, por exemplo, tem um canal de literatura, já leu isso, já leu aquilo, né? Faço doutorado em literatura. E a gente fica com aquela fear of missing out, isso, o FOMO, né? A gente acha que tá assim, com medo de não se atualizar de tudo, enfim. Mas é um grande processamento que nos é exigido. Então, a gente, às vezes, tem que para tudo, né? Para, respira, não, peraí, tô indo por um caminho afobado, como é que eu tô fazendo? A gente ter essa compreensão como leitor, fazer essa análise, assim, eu considero isso que é importante pra gente não ficar nem ansiosos, assim, e nem perdidos no meio de tantas leituras, tantas informações que nos chegam, mesmo quando a gente não pediu, às vezes a gente quer, né? Mas mesmo assim o mundo traz todo dia uma nova carga ali para nós. A gente abrir uma tela de celular, sejam por sites, notícias, blogs, enfim, vídeos, seja, né, pelos nossos amigos que também querem nos ajudar, e isso não tem mal, né, nenhum, mas a gente tem que ser um pouco seletivo. 3. Na modernidade líquida, interesses financeiros podem ditar a moda acadêmica e a produção editorial como um todo. O bom crítico de outrora é substituído pelo bom marqueteiro, segundo Bauman. Então, acredito que isso pode afetar muito nossas escolhas como leitores. O uso de recompensas financeiras faz os acadêmicos, escritores e editores trabalharem sob pressão. A consequência disso é muito lixo science, lixo book e lixo editorial, só para cumprir tabela, como se diz. Às vezes o gosto não é pela ciência ou pela boa história, mas pela publicação em si. E isso significa o trabalho pensado pela gratificação instantânea, coisa que está ali na mídia, a proeminência individual mais do que a coletiva e a longo prazo. Certamente, assim, pessoal, isso sempre existiu. Para cada artigo bom existem centenas de médios e ruins, e ciência é trabalho de formiguinha, cada um fazendo a sua parte. Livros também, para cada autor que se destaca por um trabalho de qualidade, centenas de outros estão na tentativa, o que é muito positivo. Acontece que existe uma proliferação tamanha de material de baixa qualidade e o futuro não aponta melhores perspectivas, que fica difícil para o leitor se orientar. Talvez o caminho aqui seja de o leitor, terminada a leitura, procurar por um autor que tenha o viés oposto, justamente colocando sua leitura sob perspectiva, ou ler algum artigo, não precisa ser um livro inteiro, né? Outra forma seria buscar filiação desse autor que você está lendo, suas leituras prévias, seus professores, autores que o inspiraram, contextualizar, enfim. Talvez até abandonemos de vez aquele autor, afinal, somos modernos. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se quiser comentar aqui, comente que eu respondo. Se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Um beijo e até breve!